Então hoje eu quero falar sobre o ajuste no relacionamento. Nós precisamos ajustar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter uma clareza maior sobre a nossa posição, o nosso chamado, aquilo que Ele tem com as nossas vidas. Por isso eu quero te pedir nesse momento que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu vou discorrer aqui em 3 textos que serão a base dessa ministração. Gênesis capítulo 32, verso 26. Eu creio que Deus vai falar no seu coração essa noite. Amém? Eu creio que Deus vai falar no seu coração essa noite. Olha, tá melhorando, hein? Gênesis capítulo 32, verso 26. Eu vou ler o 26, depois eu vou um pouquinho mais à frente, no mesmo 32, eu vou no verso 30. E por último eu vou no Salmos 24. E assim, quero discorrer com você aquilo que eu acredito que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Amém? Amém ou misericórdia? Amém? Gênesis capítulo 32, verso 26 vai dizer: então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Aqui é um episódio onde Jacó está indo embora para sua terra, saindo da casa do seu sogro Labão, do seu tio, também seu sogro, e ele passa com toda a sua família pelas margens do rio, atravessa a sua família pelo rio, e ele fica do outro lado, ali no Val de Jaboque, que mais à frente veio ser conhecido como Peniel. E é nesse momento em que um homem, e a gente vai entender que este homem é uma teofania, porque é o próprio Deus que aparece ali para Jacó. Este homem, ele se apresenta diante de Jacó, e os dois começam como que numa disputa, e Jacó segura este homem, e ele não permite que esse homem vá embora. E aqui está uma expressão que é tão conhecida, que inclusive já virou até corinho de fogo, né? Quem conhece? Jacó segurou o anjo. Ninguém conhece o louvor? Olha aí, ó. Jacó segurou o anjo. Então Jacó aqui, ele segurou o anjo e não o deixou subir, dizendo o quê? Você não vai, a não ser que você me abençoe. Primeiro você tem que me abençoar para depois você ir embora. Depois eu deixo você ir. Em Gênesis 32, verso 30, dando continuidade, vai dizer: Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Salmos 24, verso 1, vai dizer: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Verso 6. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Verso 6 novamente. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração essa noite, que possamos ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos, a fim de que possamos viver tudo o que o Senhor já preparou para nós em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados, eu tenho 3 filhos, para quem não sabe: o Oliver, que é o primogênito, a Ana Clara, que tem 6 anos, e o Gael, que é o caçula, a rapinha do tacho, com 3 aninhos. E é tão prazeroso quando eu começo a analisar o contexto e aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração, e eu vou me aprofundar naquilo que Ele está dizendo.
Mas é tão prazeroso para quem é pai, para quem é mãe, quando o seu filho se aproxima por amor a você. Lá em casa a gente tem um hábito, né, sempre de compartilhar carícias e palavras de afeto. E as crianças desde pequenas já tem isso, né? O Gaelzinho fala, mamãe te amo, papai te amo. Às vezes do nada, ou seja, uma situação totalmente inusitada. A gente está na cozinha, a gente está fazendo alguma coisa, e o Oliver chega ali, papai te amo, mamãe eu te amo, vocês são os melhores pais. E é tão gostoso quando existe esse tipo de relacionamento numa família. Quando o ambiente ele é um ambiente leve, onde o amor não está diretamente conectado àquilo que o outro pode fazer, mas sim por aquilo que o outro é. Quando simplesmente o seu filho reconhece que pelo cuidado que você tem com ele, pela forma como você o instrui, como você o educa, como você o põe para dormir, como você o acorda, como você o ensina os caminhos do Senhor, de alguma forma, mesmo que você não fale tanto que o ama, isso de alguma forma transmite amor para com o seu filho. E é muito prazeroso quando eu e a Kari, a gente às vezes se emociona, né, em ver como eles são carinhosos, como eles são amorosos. Mas quando eu olho esse episódio de Gênesis capítulo 32, eu sei que a gente canta, né? Eu mesmo canto, e eu sempre vou cantar, porque se tudo que eu dependo vem dele, a minha vida está na mão dele, porque por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Mas quando eu olho Jacó dentro deste cenário, eu percebo um Jacó que ainda está alcançando transformação, porque ele precisava ser abençoado a fim de que o propósito pudesse ser cumprido na vida dele. Eu vejo muitas pessoas dizendo que como pode Deus ter validado Jacó ter enganado seu pai, junto com a sua mãe, ter roubado a primogenitura do seu irmão. Na realidade, Deus não validou o que Jacó fez. O que nós precisamos entender é que quando lemos carta dos Hebreus, capítulo 12, o escritor vai dizer que Esaú rejeitou o direito da primogenitura. Então, quando ele rejeita aquilo que era dele, quando ele rejeita a bênção que estava sobre a vida dele, por uma linha sucessória, o próximo a herdar a bênção da primogenitura era Jacó. Se Jacó fosse o terceiro filho de Isaac, provavelmente ele não receberia, porque ele não estaria na linha sucessória. Então nós precisamos entender que Deus não validou o erro, mas Deus continua validando a sua palavra. A bênção seria do primogênito, logo o primogênito a rejeita, o próximo na linha sucessória é Jacó. A bênção que Jacó está aqui, quem sabe, lutando e precisando, e quando o anjo tem um encontro com ele, fala, então você não vai se chamar mais Jacó, a partir de agora você vai se chamar Israel, porque muito mais que o seu comportamento, o seu caráter, é o propósito que Deus tem com a sua vida. O propósito de Deus não vai ser anulado. Nós podemos atrasar, nós podemos prejudicar, nós podemos de alguma forma retardar aquilo que Deus está fazendo por um comportamento unilateral, mas Deus está dizendo, se você permitir eu transformar o seu caráter, se você permitir eu forjar a sua conduta, o meu propósito vai ser cumprido na sua vida. Mas o que eu percebo aqui nesse texto quando eu leio, é que Jacó ele queria só uma coisa. Isso está muito claro para mim e para você. Ele queria o quê? A bênção. Me dá a minha bênção. Se você me abençoar, pode ir embora. E é interessante que na atualidade, muitos de nós não fazemos diferente. A gente às vezes ora só porque queremos a bênção. Viemos à igreja só porque queremos a bênção. Queremos receber uma oração só porque precisamos da bênção. Carlos, está errado isso? Não, não está errado, porque se eu entendo que Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, claro que eu preciso recorrer a Ele. Mas muitas das coisas que eu recorro ao Senhor, porque eu ainda não entendi a minha posição no reino de Deus. Quando eu entender quem sou e o que Ele me chamou para ser, eu entendo que 90% dos meus pedidos vão ser anulados. Porque eu vou passar a viver o que Ele me fez para ser, ao invés de estar pedindo para ser aquilo que Ele já me fez para ser. Vocês estão aqui comigo? Então, quando nós lemos o escritor de Salmos dizendo, no verso 6, são assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, é porque quando nós entramos no contexto da nova aliança, se não entendermos aquilo que Jesus fez por nós, o nosso comportamento continuará sendo um comportamento medíocre como o comportamento de Jacó. Deus não deseja que nós como filhos nos relacionemos com Ele simplesmente pelo que Ele pode fazer, mas buscarmos a sua face pelo que Ele é.
buscarmos a sua presença pelo que Ele já fez por mim e por você, buscarmos a sua face, porque o caminho foi restabelecido pelo sangue de Cristo. Hoje eu tenho livre acesso ao trono de Deus. Hebreus vai dizer: acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Então hoje eu não preciso só chegar pelas necessidades, mas eu posso estar pelas necessidades, mas muito mais do que pelas necessidades, eu preciso estar por quem Ele é. Não sejamos um Jacó nessa geração. Quem busca a face do Senhor é porque entende tudo que Ele fez. Efésios capítulo 1, verso 3 vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Perceba a conjugação do verbo, que nos abençoou. Posso dizer algo? E quem sabe você não saiba disso? Você já é abençoado. Você já é abençoado. Mas o comportamento de Jacó não consegue compreender, porque não se relaciona com a face do Senhor. Já percebeu que quanto mais perto de uma pessoa, mais você se parece com ela? Quanto mais próximo de uma pessoa, mais você sabe dos segredos dessa pessoa, mais você sabe da vida dessa pessoa. E assim somos nós com Deus. Quanto mais perto nós estamos dele, quanto mais buscamos a sua face, quanto mais ansiamos por relacionamento, quanto mais oramos, quanto mais ouvimos a sua palavra, quanto mais permitimos ele nos ministrar, mais sabemos das coisas que ele nos abençoou, já fez por nós. Então eu quero declarar essa noite que, se você veio buscar algo da parte de Deus, entenda: você já é abençoado para ter acesso a isso. O caminho está restabelecido por meio do sangue de Cristo Jesus. Você tem total liberdade de entrar na presença do seu Pai. Você já é um abençoado. Romanos 8:32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha o que o escritor romano está dizendo: Deus nos entregou o que Ele tinha de melhor. Deus nos entregou Jesus. Deus já entregou o que Ele tinha de mais precioso por mim e por você. Ele já nos entregou Jesus. Agora você imagina o coração de um pai, porque pensa que é basicamente como funciona na nossa realidade. A gente vai ali, compra um presente para o filho. Esses dias eu vi um vídeo, inclusive foi aqui na América. O pai foi lá, comprou um carro para a filha, provavelmente aquilo que estava no alcance dele, que ele podia fazer por ela. E eles colocaram um laço vermelho e chamaram gente para cantar e começaram a fazer uma festa. E a menina chega, olha o carro, e a expectativa de todo mundo é que ela ficasse feliz, porque o pai deu o carro para ela. Ou seja, o pai a abençoou. Pode falar comigo? O pai a abençoou. Mas quando aquela menina vê aquele carro, ela fala assim: mas eu não gosto da marca desse carro, mas eu não sei o que é esse carro, mas eu odeio esse carro. E os pais não sabiam o que fazer, eles ficaram frustrados, eles ficaram decepcionados, eles ficaram arrasados, porque eles fizeram o que eles podiam fazer por aquela filha. Eles deram o melhor que eles podiam dar, mas não houve um reconhecimento da parte da filha. Muitas das vezes estamos clamando a Deus, pedindo a Deus somente a bênção, porque não reconhecemos o que Ele já fez de mais precioso por mim e por você. Ei, grave algo no seu coração: Ele já entregou Jesus por sua vida. Eu sei que às vezes o que mais nos motiva é receber uma profecia e a porta vai se abrir, e está certo, porque quando há profecia o povo não se perde. E a gente tem que declarar, porque nós vivemos essa realidade, nós cremos nisso. E eu quero declarar realmente que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida aqui na América. Mas sobretudo que nós precisamos entender que não existe maior profecia do que a própria palavra. E o que a palavra está dizendo para mim e para você é que, se Deus nos entregou o seu Filho, calma aí, vamos tentar entender o que Ele está dizendo. Se Ele entregou o que tinha de melhor, como não dará a vocês também todas as demais coisas graciosamente? Então, o escritor de Salmos, ele está dizendo: se buscarmos a face do Senhor, se buscarmos a sua presença, se ansiarmos por relacionamento,
se entendermos o que Jesus fez por mim e por você, entregando o que Ele tinha de mais valioso, o que Ele está dizendo para mim e para você, e o Espírito Santo está tentando ministrar no seu coração acalma o seu coração, porque todas as demais coisas para Deus é como se fosse nada. Ele vai fazer por você. A nossa maior motivação não pode ser o que Ele pode fazer, mas sim o que Ele já fez. Jesus é seu. Ele deu Jesus pela sua vida. Ele sacrificou o seu único filho, para todo aquele que nele crer não pereça. Se você está perecendo hoje em alguma área da sua vida, deixa eu te falar algo: busque a face do Senhor. A Bíblia vai nos mostrar que antes mesmo de abrirmos a nossa boca para orar, Deus já conhece as nossas necessidades. E tem coisas que pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Gastamos muito mais tempo pedindo: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, faça, Senhor, faça. E pouco dizemos: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero saber quem o Senhor é. Eu quero conhecer mais da sua palavra. Eu quero tirar aqui alguns minutinhos da minha semana, do meu dia. Orar, quem saiba, 5 minutos. Ler, quem sabe, um versículo da Bíblia e ficar meditando. Como pode? O escritor está dizendo que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que por meio da sua pobreza eu fosse enriquecido. A Bíblia está dizendo que em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele é que me fortalece. A Bíblia está dizendo que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. E eu pergunto: por que tanta preocupação nesse coração? Sabe por quê? Falta relacionamento. Falta buscar a face do Senhor. A gente busca pessoas, a gente busca situações, a gente busca conexões, a gente busca ambientes, a gente busca privilégios, a gente busca assentos, a gente busca tantas coisas. Mas o que de fato deveríamos buscar para viver o extraordinário, a gente trata como as demais coisas. Deixa eu te falar algo: viver uma vida de relacionamento com Deus não são as demais coisas. As demais coisas, tudo que Ele pode fazer por você, e Ele vai fazer, eu declaro isso em nome de Jesus. Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te fazer crescer, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar relacionamento, Ele vai te dar tudo, porque é do interesse do coração do Senhor satisfazer a alegria dos seus filhos. Deus se alegra em satisfazer a alegria do nosso coração. Salmo de número 37. Mas muito mais do que a satisfação do que Ele pode fazer, eu preciso ser como salmista. Essa é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Parece que ele está dizendo, né? Jacó não valorizou a face, mas vocês precisam valorizar. Jacó valorizou muito mais a bênção. Valorize a face, porque Jacó recebeu uma bênção. Quem valoriza a face recebe tudo. Olha, isso vira até frase do Instagram, hein? Jacó recebeu uma bênção, porque valorizou a bênção. Mas quem busca a face recebe tudo. Se tiver alguém perto do seu lado, você vai receber tudo. Profetiza em nome de Jesus, você vai receber tudo. Porque se você está sendo ministrado aqui essa noite, eu quero declarar que você vai sair daqui com fome e sede pela presença do Senhor. Você vai sair daqui com fome e sede pela presença do Senhor. É tempo de voltarmos o nosso olhar para aquilo que de fato tem valor e pode mudar o rumo da nossa jornada. Deus tem o melhor para a sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Mateus 6:25, Mateus capítulo 6, verso 25. E sobre essa ótica de aprendermos a buscar a face do Senhor para descansar o nosso coração, eu quero repetir aqui as palavras do nosso Senhor Jesus, quando Ele disse: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Essa enfermidade não vai te matar. Essa escassez, ela é temporária. Eu declaro em nome de Jesus que hoje começa um novo tempo de prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Mas Jesus está dizendo, você não pode estar preocupado com isso. Porque entenda algo, veja que a palavra responde à própria palavra. Se a Bíblia diz que eu vivo por fé, por que eu estou preocupado? Fé não é o que eu tenho, mas é o que eu posso a partir daquele que pode todas as coisas. Fé não é aquilo que eu alcanço, mas aquilo que Deus pode fazer dentro da sua palavra, que promete infinitamente mais daquilo que eu pedi ou pensei. A fé não se limita às minhas condições. A fé não se limita ao ambiente. A fé não se limita aos recursos. A fé não se limita a nada disso. Mas a preocupação me limita dentro dessa realidade.
Então Jesus está dizendo: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, tá? Quem está sobrepeso, cuide-se, você pode infartar. Pega um irmãozinho sobrepeso, né? Tá vendo? A Bíblia está dizendo que eu não preciso me preocupar com o meu corpo. Não, quanto ao corpo, ao que vestir, né? Se está sobrepeso, vamos fazer uma dietazinha em nome de Jesus. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Aí ele faz uma pergunta, e a gente precisa analisar: não tem vocês muito mais valor do que elas? Você não tem muito mais valor do que uma ave que vive menos tempo que você? Você não tem mais valor do que um lírio que nasce hoje e amanhã brocha, queima, desaparece? Você não tem muito mais valor do que isso? Mas eles não se preocupam tanto como você se preocupa. É o que Jesus está dizendo. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês? Não, eu tenho todo o recurso do mundo, eu tenho toda a capacidade, mas recebi um diagnóstico e de amanhã eu não passo. Você consegue com todo o recurso acrescentar um dia a mais? Que seja 1 minuto, 1 hora a mais? Acho que não, né? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não creem em Deus, correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Verso 33: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Declara em nome de Jesus: eu já sou abençoado, eu já sou favorecido, eu já sou enriquecido, eu já sou próspero, porque Jesus está dizendo que se eu buscar a sua presença, se eu buscar a sua face, se eu ter como primazia na minha vida, a minha intimidade com Ele, todas as demais coisas serão acrescentadas. Você precisa definitivamente descansar o seu coração em Deus, deixar com que todas essas preocupações e situações que têm te enredado e não permitido você avançar dentro de um propósito que Ele tem para a sua vida, não atrapalhe mais aquilo que Ele está fazendo. Porque às vezes nós estamos orando, repreendendo o inimigo, repreendendo A, repreendendo B, e o problema é de A, o problema é de fulano, o problema é de Beltrano, quando na realidade o problema é meu, porque ainda não me coloquei na posição que Ele está me convidando a me colocar. Buscar a sua face, buscar a sua presença, entender que nele eu já sou mais do que vencedor. Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então logo, se eu estou em Cristo, eu não vou vencer, eu já sou vencedor. Se você está em Cristo, a enfermidade não pode te vencer, você já é mais do que vencedora. Se você está em Cristo, o problema financeiro não pode te vencer, porque você já é mais do que vencedor. Carlos, mas o que está faltando é entender quem eu sou nele, e não aquilo que eu posso fazer a partir das minhas próprias convicções. Eu quero declarar em nome de Jesus, se fosse você não levantaria a mão, que as suas convicções, que os seus planos sejam frustrados, para que o propósito de Deus se manifeste na sua vida e você entenda as grandezas da glória dEle. Que você pare de perder tempo e bater cabeça com coisas que você já viu que vai e parece que não vai, dá certo, uma hora não dá. Descansa o teu coração e permita que Ele faça por você. Você crê nisso em nome de Jesus? Será que eu estou pregando essa noite para pessoas que estão crendo, estão aí com o seu coração transbordando em fé, crendo? Não, eu vou me colocar neste lugar, eu vou buscar a face do Senhor. Porque olha o que o salmista vai dizer:
aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura falsamente, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então aqueles que buscam a face do Senhor, naturalmente eles são abençoados, porque os sinais eles seguem aos que creem. Entenda que na vida com Deus, você só vai viver aquilo que você crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que dele se aproxima deve crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você não acreditar nesta verdade espiritual, lamento dizer, você não vai viver. Mas se você decidir inclinar o seu coração para isso e crer que você já é abençoado, que você já é favorecido, que existem ações do reino de Deus cooperando em seu favor, creia, você vai viver todas as promessas dele para a sua vida. Eu posso ouvir um amém em nome de Jesus? Você vai ver em Lucas capítulo 15 um cenário que eu acho que ele retrata muito o nosso comportamento. Lucas 15 vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Quantos já ouviram a palavra do filho pródigo? É muito conhecida. Ele vai embora, gasta, pede a sua herança, vai embora, gasta com as meretrizes, gasta com prazeres. E aí esse filho chega em um momento deplorável da sua vida, onde ele está desejoso a comer a lavagem do porco. E aí ele para e pensa e fala: na casa do meu pai até os trabalhadores são tratados melhores do que eu. Vou voltar para a casa do meu pai, dizer que não sou digno, pequei contra o céu e contra ti, faça-me de mim como um dos seus trabalhadores. E a Bíblia vai dizer que quando esse filho volta, pelo contrário, o pai não recebeu mal, o pai o recebeu com um banquete, colocou vestes novas, anel no seu dedo, trocou as suas sandálias e deu um grande banquete, porque ele estava morto e reviveu, foi recuperado. Então, a aceitação na presença do pai. Quando você decide voltar o seu olhar para o pai, ele celebra a sua vida e te dá um lugar de honra. Mas sabe o que me chama a atenção no texto? É que o irmão que nunca foi embora ficou indignado porque o outro irmão voltou. Aí ele vira para o pai e fala assim: eu faço tudo certinho, eu estou aqui todos os dias te servindo. É como se fosse um legalista falando, né? Eu cumpro todos os requisitos, toda a cartilha, tudo bonitinho, e o senhor nunca sequer me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. Aí o pai vira para ele e fala assim: filho, você sempre está na minha presença, e tudo que eu tenho é seu. Sabe por que ele não desfrutava do que era do pai, que também era dele? Porque ele não sabia a posição dele. O pai está dizendo: se você me pedir um cabrito, você pode pegar o que você quiser e celebrar, porque tudo que eu tenho é seu. Sabe que você fica que nem Jacó só pedindo bênção para Deus? Porque você ainda não entendeu que tudo que é dele é seu, porque ele conquistou por você. O que você precisa pela fé é não aceitar e declarar: Cristo já fez por mim, Cristo já pagou por mim. Eu não posso aceitar o pecado, porque Cristo já levou na cruz os meus pecados. Eu não posso aceitar a enfermidade no meu corpo, porque Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu não posso aceitar a afronta do inimigo, porque vai dizer que no dia da crucificação ele expôs todos os principados e potestades ao ridículo. Eu não posso aceitar as mazelas do mundo, porque o meu Cristo venceu o mundo. É tempo de se levantar, de se posicionar e entender quem você é no reino de Deus. Eu posso ouvir um amém em nome de Jesus? Esse mundo não vai te vencer, meu irmão. Somos herdeiros, e por vezes com mente de escravo. Somos herdeiros de uma promessa. Gálatas capítulo 4, 1 vai dizer: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Veja que interessante, é herdeiro, mas é menor, e nada se difere de um escravo, porque tudo que ele tem está ao cuidado de tutores. Por causa da idade, isso fala de imaturidade, ele não pode acessar o que é dele. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de
filho. Você pode dizer, eu sou filho, eu sou filha. Você pode declarar com fé isso, mais uma vez? 1, 2, 3. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Paizinho. Você está tentando ser como Jacó, e o Espírito Santo está dizendo, não seja como Jacó, você é filho. Você não está sob o jugo da lei, você é filho. Não faça na força do braço, você é filho. Não tente da sua forma, deixe o Espírito Santo fazer por você. Você é filho. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A parábola do filho pródigo é Deus, nós e o filho pródigo. O filho pródigo reconhece quem ele é e simplesmente volta para a casa do pai. Ele só precisou voltar para a casa do pai. Quando a Bíblia fala que nós vivemos por fé, é porque nós vivemos por fé. Dentro de um contexto da nossa educação e criação, nós fomos ensinados acerca da meritocracia. Quantos conhecem essa palavra, esse palavrão? Se eu faço, eu sou. Logo, se eu não faço, eu nada sou. E a gente quer aplicar o mesmo contexto da meritocracia no reino de Deus. Só que no reino de Deus não tem se eu faço ou não faço. Tem se eu creio ou não creio. Porque no reino de Deus só existe uma meritocracia, um meritocrata, Jesus. Pois foi Ele quem fez tudo por nós. É tudo que eu estou lendo até agora aqui. Efésios 1:3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cristo fez. Romanos 8. Se Ele nos entregou o seu Filho, porque foi o Filho que foi entregue, como não nos dará graciosamente com Ele todas as demais coisas? Jesus dizendo em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, busque o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não tem a ver se eu faço ou não faço, tem a ver se eu creio. Porque o filho que ficou em casa fazia tudo, mas não teve a mesma recepção e celebração do filho que foi embora e depois voltou. Porque não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o meu arrependimento, tem a ver com aquilo que eu creio que Ele me recebeu, eu creio que Ele me perdoou, eu creio que Ele me trouxe para a América para prosperar, para crescer e para que o nome da minha família e da minha descendência possa adorá-lo e sermos engrandecidos a fim de que o nome dEle seja reconhecido nessa terra. Você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus. E como filho, a gente precisa desejar apenas uma coisa. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. A gente precisa desejar buscar a presença do Senhor. Eu vejo, às vezes, deixa eu me retratar, eu vejo sempre muitos movimentos que carregam títulos de vem para receber tal coisa, vem que vai acontecer tal coisa. Igual quinta agora, vai acontecer aqui revelação, vai acontecer um monte de coisa. Porque é um dom, e o dom ele é para a igreja, para a eclésia. Então de fato nós vamos estar aqui porque queremos ser ministrados, queremos ver o que Deus vai falar. Mas isso não sustenta relacionamento com Deus. Porque a profecia, ela termina. Sabe que profecia acabou de terminar na minha vida? Dia 5 de março de 2024. Deus disse, vocês vão para a América. Chegamos na América, acabou a profecia. E agora? Só que agora começa o processo. A profecia, vocês vão, aconteceu, estamos aqui. E agora? E agora o que me mantém de pé é o relacionamento. É a palavra. É buscar a face daquele que tudo fez por mim. É buscar a face daquele que pode todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. É entrar no lugar da comunhão e não entrar já pensando em sair. Tem reuniões às vezes que eu paro e penso, falo por mim, a gente senta numa mesa para conversar com uma pessoa, às vezes até um assunto legal, mas quando você vê foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, meu Deus do céu, que tempo perdido. E às vezes não temos a coragem de investir alguns minutos do nosso dia, da nossa vida, com a desculpa de que a minha vida é corrida, com a desculpa de que, não, América é hora de trabalho, não posso parar.
Estamos idolatrando muito mais o dólar do que o Deus que é dono do dólar. Estamos idolatrando muito mais o tempo do que o Deus que é o dono do tempo. Estamos idolatrando muito mais a vida, o corpo, os prazeres, as nossas vontades do que o Deus que é dono de todas as coisas. E Ele está dizendo mais uma vez: não seja como Jacó, mas venha a mim, e eu darei a vocês uma fonte que jorra para a eternidade. Eu darei a vocês a capacidade de viver coisas que naturalmente vocês jamais viveriam. Porque o que mais me impressiona é quando Deus frustra os meus planos. Isso não me entristece, porque eu começo a ver que o plano dele para a minha vida é muito maior do que eu conseguiria pensar, planejar, desenhar. Só que o que eu planejo está ao meu alcance. O meu tempo, o meu horário, a minha agenda, o meu. Porque eu quero ser senhor de tudo, eu quero controlar tudo. Mas quando Ele vem, dá um basta. Quando Ele vem e me para, e eu descanso o meu coração, e eu deixo Ele fazer, e eu às vezes só assisto Ele fazendo, eu percebo que o que Ele está fazendo é muito maior do que aquilo que eu poderia fazer. Por que perder tempo com coisas que você já sabe que não vai chegar em lugar algum? A mensagem de hoje, ela é simples e objetiva. É a mensagem das boas novas. Busca o reino de Deus, busca a face do Senhor, e você vai ver que tudo aquilo que, quem sabe, Jacó teve que fazer para conquistar, manipulando situações, mentindo para A, mentindo para B, como o seu próprio nome, usurpador, você simplesmente, ao contemplar a face do Senhor, você vai viver coisas muito maiores. Você crê nisso em nome de Jesus? Por quê? Porque você já é abençoado. Você já é abençoado. Eu só queria que você fosse embora hoje, de tudo que eu falei, crendo em uma coisa: eu sou abençoado, eu só preciso buscar a fonte. E a fonte é a face do Senhor. Você pode colocar de pé em nome de Jesus?